Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à aula de número 122 aqui da Cefaz Merri. E hoje eu quero falar com você sobre a questão das alterações das alíquotas internas. Quais são os impactos que essas alterações, nessas alíquotas tiveram no ICMS, Que impacto que teve na substituição tributária, no diferencial de alíquotas. Muito bem. Eu me chamo Tatiane Scremin, eu trabalho com consultoria de ICMS, sou a professora de vocês aqui da plataforma, na parte de ICMS, de IPI e de ISS. Queria pedir para vocês colocarem para mim, vocês estão me ouvindo bem? Está tudo certo com a transmissão, por favor? Áudio, vídeo, está tudo ok para vocês? Coloquem ali que daí eu já vou compartilhar e nós já vamos começar, Hoje o dia foi intenso, dei curso desde a 1h30, terminei acho que era umas 6h40 já, e aí deu para tomar um café e já vamos começar aqui a próxima aula. Então, imagino que está tudo certo, Ninguém colocou, o meu retorno aqui parece que está tudo bem. Então tá, gente, eu vou compartilhar o material. O assunto da aula de hoje é sobre as alterações das alíquotas internas. Não foi uma alteração de Santa Catarina, não foi do Rio Grande do Sul, não foi de São Paulo, mas alguns estados aumentaram e isso trouxe impacto em quem vende para aqueles estados. Então, como que a gente vai lidar com isso, Então, eu quero mostrar para vocês essa questão aí desse impacto. Dúvidas que tiverem em relação ao conteúdo da aula, podem colocar aqui no chat, No finalzinho da aula eu respondo, tá bom? E se der tempo, dependendo do tempo, Porque a gente sempre fala que é de 1h30, 1h30, no máximo 2 horas, Mas se der tempo, aí eu vou falar com vocês sobre o CBNEF, que o estado de Santa Catarina vai começar a exigir em 1º de maio. Então, daí, se der tempo, Se o conteúdo não passar de 1h30, a gente conversa também sobre o CBNEF, tá bom? Então, vou apresentar aqui o conteúdo, o material que eu montei, e aí a gente já começa a falar do assunto. Muito bem, Jane. A Jane estava à tarde comigo também, Jane? O assunto é repetitivo, tá, Jane? A gente vai falar uma partezinha que teve no curso agora, Sobre a questão da alteração da alíquota. Muito bem. Aí, se der tempo, a gente fala do CBNEF, se não, a gente marca para fevereiro uma aula do CBNEF também, tá bom? Bom, fevereiro ou março, porque vai ser em maio, então temos um tempo ainda. Bem, gente, vamos começar pelo tema, que a gente propôs da aula de hoje, que é a alteração das alíquotas internas. Então, alguns estados aumentaram a alíquota interna, O CONCEFAZ, ele orientou que os governadores, ele sugeriu que os governadores aumentassem a alíquota interna para compensar a questão da perda de arrecadação em decorrência da diminuição da alíquota do ICMS dos combustíveis, como a gasolina, em alguns estados o óleo diesel, tiveram que baixar a alíquota para a alíquota padrão, Porque muitos combustíveis sempre teve alíquota máxima, Óleo diesel, por exemplo, em Santa Catarina era 12%, mas tem estados que era 20 e poucos por cento, até 30%, Então, o governo federal exigiu, que fosse baixadas as alíquotas dos combustíveis, o que não foi ruim, mas como teve perda de arrecadação, o CONCEFAZ orientou, sugeriu que os estados aumentassem a alíquota. Alguns estados seguiram essa orientação e aumentaram, alguns de forma abusiva, no meu ponto de vista. Santa Catarina não teve aumento, Rio Grande do Sul não, São Paulo não, tá? Mas eu coloquei aqui alguns estados que eu identifiquei que aumentou a alíquota. E a partir de quando vai ter esse aumento, A partir de quando vai ter essa situação e que impacto vai ter isso no nosso dia a dia? Antes de tudo, de começar a falar desses estados, sempre observe a legalidade e a anterioridade. Como assim? Aumento de alíquota, aumento de tributo tem que ter uma lei autorizando, Tem que estar publicado em lei e tem que estar valendo para o ano, tem que valer apenas, vai valer, para o ano seguinte. Então, para que esse aumento dessas alíquotas nesses estados valessem para 2023, janeiro, de 2023, aliás, para o ano todo, a publicação da lei deveria ter sido feita até 31 de dezembro de 2022. Então, para valer aumento de alíquota só para o ano seguinte. Publica a lei, valendo para o próximo ano. Além disso, tem que respeitar a anterioridade. O que seria a anterioridade? Essa questão dos 90 dias, o nonagesimal, ou seja, publica, sei lá pelo dia, até eu coloquei aqui, para que a nova alíquota entrasse em vigor dia 1º de janeiro, a lei deveria ter sido publicada no máximo até 1º de outubro de 2022. Então, quer dizer, 2022, ok, publicou a lei de aumento, vale para 2023, beleza. A partir de que dia vai valer? Se fosse publicado dia 1º do 10, então, 1º do 10,
mês 10 tem 31 dias, né? 30. 10, 31, né? 31 mês 10, 61, daí ficaria outubro, novembro, dezembro, 92, né? Daí passou, dia 1º de janeiro de 2023, já estaria valendo a nova alíquota. Se tivesse publicado dia 31 de dezembro de 2022, vale para janeiro, mas aí cumpre os 90 dias. Então, lá para março, né? Praticamente abril, que vai entrar em vigor, tá bom? Bom, então é isso. Alguns estados, então, aumentaram. Vou falar para vocês aqui os estados que a gente identificou. Acre publicou lei complementar. Olha a data da publicação da lei complementar do Acre, no dia 27/12 de 2022. A alíquota foi de 17% para 19%, que é a alíquota padrão, né, do estado do Acre, e a vigência a partir de 1º de abril. Tudo bem, passou 90 dias, ó, publicado dia 27 de dezembro, 2022, vale para 2023 a partir de abril. Então, publicou por lei e teve a questão de 90 dias. Então, a princípio, está tudo certo lá com o Acre, né? Alagoas fez a mesma coisa, ó, publicou uma lei, dia 21 de dezembro, a alíquota passou de 17% para 19% e a vigência a partir do dia 1º de abril. Também está dentro da regra. Amazonas publicou uma lei complementar, ok? Dia 29 de dezembro. Então, ó, 2022. Colocou a exigência, né, da nova alíquota a partir do dia 29 de março. Por quê? Porque eles não colocaram a partir de quando vale. E a gente já sabe que tem a regra dos 90 dias, né? Amazonas aumentou de 18% para 20%. Bahia publicou a lei, ó, lei, dia 22 de dezembro, alíquota de 18% para 19%, vigência a partir de 22 de março de 2023. Mas não é tudo que foi de 18% para 19%, a regra é aquela alíquota básica, né? Então, alguns produtos eram 25%, outros 17%, depende do estado, né, gente? Então, aqui eu tô colocando a regra geral, tá? A Bahia alterou a alíquota geral da maioria dos produtos, que era de 18% para 19%. O Maranhão, de 18% para 20%. Publicou lei, a partir, valendo, né, a nova alíquota a partir de 1º de abril. O Pará publicou lei, ó, dia 16 de dezembro de 2022, aumentou de 17% para 19%, a partir do dia 15 de março. Eu fico, né, para que 15 de março? Por que não deixa dia 1º de abril, então, né? Complica o sistema. Quem faz lei, eu imagino que nunca trabalhou na prática, porque podia, tudo bem, vai aumentar a porcaria da alíquota, né, para não falar um palavrão pior. Pô, isso aumenta muito a carga tributária. A gente pensa assim, aumentou só 2%, aumentou só 1%. Joga isso em valores para vocês verem, né? Até vou colocar aqui depois os exemplos, né? Alguns exemplos aqui para vocês verem como aumentou, né, o valor do ICMS. Mas podia pelo menos colocar dia 1º de abril, dia 15 de março, quer dizer, o teu sistema tem que virar a alíquota no meio do mês, né? Enfim. Tem uns que são piores, que é de 29, né? Se eu vejo, já até passamos aqui, ó. 22 de março, Bahia. Dia 29 de março, Amazonas, né? Bom, Paraná. Paraná publicou lei. A alíquota passou de 18% para 19%. Vigência a partir do dia 13 de março. Tá tudo certo, né? Porque tem os 90 dias. Piauí, lei complementar. De 18% para 21%. Piauí já foi um pouco mais agressivo, aumentou aqui 3%, né? Vigência a partir de 8 de março. Rio Grande do Norte, publicado lei de 18% para 20%, vigência a partir de 1 de abril. E não é nem mentira, né, gente? Um monte é dia 1º de abril. Roraima, lei publicada, alíquota de 17% para 20%, vigência a partir de 30 de março de 2023, né? Sergipe, olha Sergipe mesmo, de 18% para 22%. Sergipe aumentou 4%, né? Vigência a partir de 20 de março. Sergipe foi o que mais enfiou a faca aí na barriga do contribuinte, né? Tocantins publicou uma medida provisória, e provavelmente já, se não foi, já vai ser publicada, convertida em lei. A alíquota mudou de 18% para 20%, vigência a partir de 1º de abril. Bom, aqui eu só, né, trouxe para vocês as leis que vocês podem precisar e o aumento desta alíquota. Mas Tati, eu estou no estado de Santa Catarina, no estado do Rio Grande do Sul, no estado que não aumentou a alíquota. Eu tenho que me preocupar com estados que aumentaram a alíquota, sendo que eu não tenho cliente lá, eu não tenho filial, não tenho nada. Não interessa para mim se Sergipe aumentou de 18 para 22. Eu não quero nem saber se Tocantins aumentou de 18 para 20, se o Amazonas aumentou. Eu só tenho clientes aqui dentro.
Mas você vende para... Tem clientes que vendem para fora? Tem, mas para fora é a alíquota interestadual e não houve aumento da alíquota interestadual. Então, se eu vendo daqui para o Paraná, continuou, né? Santa Catarina, Paraná, continuou 12 ou 4. Santa Catarina para Sergipe, continua 7 ou 4. Então, não teve mudança na alíquota interestadual, até porque, para mudar a alíquota interestadual, o buraco é mais embaixo e tem que sair lá no Senado Federal, né? Tem que ser uma resolução do Senado Federal autorizando esse aumento da alíquota interestadual. E isso não aconteceu. Então, o que aconteceu foi a alteração de alíquota interna, tá? Mas eu digo que sim, que nós temos que nos preocupar, por quê? Nós vendemos para esses estados e muitas vezes estou num estado que não aumentou a alíquota interna, ou que seja que tenha aumentado, mas eu vendo para Sergipe, eu vendo para Bahia e eu vendo produtos com substituição tributária. E a gente sabe que se a alíquota interna aumenta, a substituição tributária aumenta. Porque o cálculo da ST é de acordo com a legislação interna do estado de destino. Então, se o meu produto não tem ST ou diferencial de alíquotas, vamos por partes, tá? Vamos falar da ST primeiro. Se o meu produto não tem ST, eu não me preocupo com o estado de destino. Mas e se tem, eu tenho que saber que lá teve aumento de alíquota ou diminuição, que é raro, né? Mas eu tenho que saber que lá mudou a legislação interna. Então, aquilo lá pode impactar, sim, na minha saída, tá? Então, vamos supor um caso interno. Eu peguei aqui a alíquota mais alta, né? Que foi quem avacalhou mais, que foi Sergipe, 18 para 22, para a gente só ter um comparativo. Então, olha só, vendas internas, né? Vamos supor que foi vendido por R$ 1.200 um produto. A MVA é 52%, a alíquota anterior é 18% e a nova alíquota é 22%. Aí fica atento quando que muda a alíquota, né? Vamos supor, na data que não houve ainda o aumento da alíquota, ainda é 18%. Então, o ICMS próprio, como que se calcula? 1.200 vezes 18% dentro daquele estado. R$ 216. A gente está falando de venda interna ainda, né? Então, R$ 216 é o valor de ICMS da operação própria. Ah, mas o produto tem ST na operação interna. Então, eu vou pegar o 1.200 mais 52% de MVA. 1.824 é a base de cálculo da substituição tributária. 1.824 vezes 18%, que é a alíquota interna, por enquanto, 328,32. E eu pego desconto do 328,32, R$ 216, que é o ICMS da operação própria aqui, ó. Então, 112,32 é o ST a recolher. Então, eu vou cobrar do meu cliente, se eu estou na condição de fabricante, vamos supor, de substituto tributário, 1.200 mais 112, 1.312,32, né? Porque o ST soma no total da nota. Muito bem, aí a alíquota aumentou para 18%. Supondo que eu, fornecedor, sou muito querido e vou arcar com esse prejuízo, eu não vou aumentar o valor da venda. Só para você ter uma ideia comparativa, tá, gente? Porque é óbvio que se a alíquota é 18% e vai para 22%, o preço do produto vai aumentar, porque o ICMS é imposto por dentro, não é verdade? Mas eu coloquei o mesmo valor só para a gente visualizar bem isso, tá? Então, olha lá, tributação com alíquota nova, supondo que o cliente, o fornecedor, né, vendesse pelo mesmo 1.200. 1.200 vezes 22%, a nova alíquota, 264. Olha aqui, 216 já mudou para 264. O ST, 1.200 mais 52%, 1.824. 1.824 vezes 22%, 401,28. Aí eu vou descontar 264, o meu novo ICMS é 137,28. Então, eu cobraria do cliente 1.337,28. Aumentou, né, o preço para o comprador, logo vai aumentar para o consumidor final. Agora, o que é fato é que o fornecedor não vai vender por 1.200. Comparando isso, teve um aumento de 22,22% no ICMS próprio e 22,22% no ST. Né? Se fosse o mesmo valor, mas o preço do produto com certeza vai aumentar, e isso aqui daí aumenta, isso aqui também aumenta, tanto o próprio quanto o ST. Né? Então, não adianta, o impacto é o aumento no preço do produto. Mas o que eu quero que você entenda é, estou dentro daquele estado que aumentou a alíquota, vai aumentar o ICMS da operação própria e vai aumentar o ST quando eu devo para aquele estado. Se eu vendo para outro estado, por exemplo, eu estou na Bahia, que aumentou a alíquota interna, está vendendo para Santa Catarina, que não aumentou a alíquota interna. Vai ter impacto? Não, porque Santa Catarina não aumentou. E a alíquota interestadual da Bahia para Santa Catarina também não teve aumento. Então não pode aumentar, né? A desculpa do aumento pode ser outra coisa, não essa.
Agora, estou em Santa Catarina vendendo para a Bahia, o ICMS próprio não, mas se tiver ST e eu que estou vendendo lá para o baiano, sou obrigada a recolher o ST, vai aumentar sim o preço final. Não o preço do produto, mas vai aumentar por causa que a ST aumenta, né? Deixa eu dar um exemplo. Ó. Na operação interestadual, a primeira coisa que você deve saber é que se ajusta a MVA. Então, se a MVA original era 52%, e eu mando para fora do estado, né? Se a MVA original do estado de destino é 52% e a operação é interestadual, eu tenho que ajustar aquela MVA. Então, não vai ser mais 52%, né? Claro que não se ajusta a MVA quando o fornecedor é do Simples, né? O remetente é do Simples, ou quando a alíquota interna ela é igual à alíquota interestadual, o que vai ser bem difícil, né? Acontecer agora, porque a alíquota aumentou pra caramba, né? A alíquota ou carga tributária efetiva, né? Se for igual ou menor que a interestadual, usa a original. Mas o que acontece na maioria das vezes é que a alíquota interna ela é maior do que a alíquota interestadual. Então, neste caso, sendo vendedor de apuração normal, se ajusta a MVA. Então, vamos supor o mesmo exemplo. Quando eu vendo para fora do estado, eu estou no estado X e mando para o estado Y, e o estado Y aumentou a alíquota interna, no caso aqui eu peguei Sergipe para Cristo, quem mandou ele aumentar tanto, né? Não pode ter impacto no ICMS normal e nem no valor do produto, porque a alíquota interestadual não mudou. Diferente aqui, gente, olha só, isso aqui, se a gente pensar assim, estou dentro de Sergipe, né? Estou vendendo lá dentro. Vai aumentar o produto, porque a alíquota interna mudou. Se a alíquota interna muda, eu vou jogar por dentro aqui, ó, não é mais 18 e sim 22, então o 1.200 seria uma loucura o fornecedor vender por 1.200, ele vai aumentar o preço do produto. Agora, quando vai daqui para lá, a alíquota interestadual não mudou. Então, vai acabar tendo um aumento por causa da ST, não por causa da operação interestadual. Porque a alíquota daqui para Sergipe, daqui que eu digo, né, do sul para Sergipe, é 4 ou 7. Ah, mas está saindo da Bahia para o Sergipe, 4, 7 ou 12. Não, 7 não, né? 4 ou 12. Então tem um monte de regra que você tem que olhar. Mas o que tem que estar claro é a alíquota interestadual não teve mudança, tá? Então vamos supor esse exemplo: 1.200 de venda, 52 é MVA, alíquota anterior 18, a nova alíquota 22. E a alíquota interestadual pode ser 4, 7 ou 12. Então Sergipe pode receber, dependendo do estado que está enviando para lá, né? Eu estou usando o Sergipe como exemplo, mas podia ser aqui Bahia, podia ser qualquer estado do Norte e Nordeste, na verdade, né? Pode receber a 4, a 7 ou a 12, e o Espírito Santo, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo. Bom, vamos lá, cálculo antigo, 18 e 12, né? Internamente era 18, está indo a 12. Então, eu sei que tem que ser calculado a MVA ajustada. A MVA. E se eu sou de um estado, mandando para aquele estado, que são signatários, eu, vendedor, sou obrigada a recolher, né? Então, o que é o estado signatário? A gente tem aula na plataforma disso. É quando os dois estados, eles assinam o mesmo protocolo. Então, se o estado de destino e o estado de origem são signatários, assinaram o mesmo protocolo, o fornecedor remetente, ele tem a responsabilidade de recolher o ST. Se não assinaram, a responsabilidade é do adquirente por responsabilidade solidária. Então, alguém vai recolher. E o cálculo é o mesmo, não muda. Então, aqui, como eu quero que você entenda o impacto, né, disso, você, vendedor, está no estado e o estado de destino aumentou a alíquota. Então, você já sabe que tem que ajustar MVA porque você, vendedor, é de apuração normal, tá? Beleza, captou ali, pegou, né, as informações e vamos ajustar MVA de 18 para 12. Então, o mais MVA-ST original, né, no exemplo é 52%, a alíquota interestadual 12% e a alíquota interna 18%. Então, aplicando a fórmula da MVA ajustada, você vai chegar numa MVA ajustada de 63,12%. Essa aqui é a MVA ajustada. Então, olha só, o ICMS próprio não vai mudar, né? Mas tá, aqui a gente está falando da alíquota antiga. 1.200 vezes 12% dá 144, né? Esse é o ICMS da operação própria, que é pago sempre para o estado de origem, estado do remetente. O ST calculado e pago para o estado de destino. Então, vamos lá. Supondo que saiu do Rio Grande do Sul para Sergipe, sai a 12, 144 de ICMS. O gaúcho tem que recolher ST. Então, ele pegou 1.200 mais 63,12, né? Aqui, ó. Deu 1.957,44 de base da ST. 1.957,44 vezes 18%, que é a alíquota interna, 352,34. Desconta 144, deu 208,34.
Beleza, agora a gente vai calcular após o aumento da alíquota. Primeiro, a alíquota interestadual não muda, então 12% daqui para aquele estado, né? Rio Grande do Sul, Sergipe, 12%. 22% é a alíquota interna do produto naquele estado. Vou aplicar aqui, MVA original é o mesmo 52%, alíquota interestadual 12%, alíquota interna 22%, aplicando a MVA ajustada, olha só, vai para 71,48%, e antes era 63,12%. Então é óbvio que vai aumentar o imposto. Então, beleza, ICMS próprio para o estado de origem, 1.200 vezes 12%, 144. Isso é o ICMS próprio. ST, 1.200 mais 71,48, 2.057 de base. Aplico 22%, né, que é a alíquota lá, nesse caso, 452,71 e desconto 144 da nota, ou seja, 308,71. Se nós compararmos, né, o que foi recolhido antes de 208,34 para 308,71, dá um aumento de 48,18% do ST. É muita coisa, né, gente? É muita coisa quando a gente joga para valores. E o ICMS próprio não pode mudar. Então, o teu cliente, no caso de você estar vendendo para fora do estado, ele vai reclamar, ele vai dizer, olha, aumentou o produto. Por que aumentou? Assim, a culpa não é minha, a culpa é do teu estado. Porque olha lá o valor do meu produto. Eu vendia para ti até o mês passado por 1.200. Eu estou vendendo por 1.200. Mas o teu estado aumentou a alíquota interna. E aí a ST aumentou. Então, tu pode comparar. Os produtos, o valor está o mesmo. O aumento, o teu custo aumentou por causa da alíquota do imposto. Diferente de dentro do estado, que dentro do estado vai interferir no preço do produto. Porque eu também vou aplicar a alíquota interna no meu ICMS próprio, a nova alíquota, não é? Se aumentou para 19, se aumentou para 21, para 22, o ICMS próprio vai aumentar para essa alíquota e o ST também. Então, dentro do estado, o meu produto vai acabar sim tendo uma alteração. Aqui foi só a título de exemplo, por isso que eu não aumentei aqui no exemplo, só para você entender. Mas na prática eles vão aumentar. Agora, o ST não, né, gente? O ST, operação interestadual, não tem cabimento o fornecedor se aproveitar, porque no outro estado aumentou a alíquota, e ele aumentar o valor do produto. Não com essa desculpa. Porque o ICMS próprio não mudou na operação interestadual. O ST, sim. Certo? Eu tô me empolgando. Hoje eu dei curso a tarde inteira e tô com adrenalina nas alturas, né? A hora que baixar, o cansaço vem. Certo, gente? Deu para entender? Foi bem puxado aqui, estados avacalharam. Bom, vamos lá. Continuando esse mesmo exemplo. E se a alíquota interestadual, então, for 7% e não 12%? Ó, o mesmo valor de 1.200, né? Vamos continuar o cálculo. O mesmo valor de 1.200 com a MVA de 52%, a alíquota antiga 18%, a nova alíquota 22%. E agora a alíquota interestadual é 7%. Vamos ter uma base aí de aumento para ver. O cálculo antigo de 18 para 7. Eu vou ajustar MVA original 52%, alíquota interestadual 7% e alíquota interna 18%. Aplicando a fórmula, eu vou ter 72,39% de MVA, né? 1.200 vezes 7%, R$ 84,00. E aí eu vou pegar o ST. 1.200 mais 72,39% vai dar 2.068,68. Tô de olho lá no meu retorno, tá tudo certo. 2.068,68 vezes 18% dá 372,36. 372,36 menos o ICMS próprio, que é 84, deu 288,36. Esse é o cálculo antigo. O novo cálculo, saindo para aquele estado a 7 e lá sendo 22, eu tenho que ajustar a MVA de 7 para 22, né? Então, aqui, ó, MVA original 52%, a alíquota interestadual 7%, a alíquota interna 22%, aplicando a fórmula vai para 81,23%. Ó, aumentou pra caramba, né? Aplicando o cálculo, o 1.200 não vai mudar, gente, porque a alíquota interestadual não mudou. Então, vendo pelo mesmo 1.200 a 7%, deu 84. O ST, 1.200 mais 81,23, 274,76. 274,76 vezes 22%, 478,45. Desconto o 84 da nota deu 394,45. Então, assim, aumentou a carga final? Aumentou, mas se o fornecedor aumentar aqui o valor do produto, e for uma operação interestadual, ou ele usou de má fé ou usou a desculpa errada.
né? Ele pode até aumentar o preço do produto, mas por outros motivos, porque ele quis um motivo. Não, eu aumentei porque eu quero. Pronto. É um motivo, né? Agora, ele não pode colocar numa operação interestadual, nesse cenário que a gente está vendo na aula, aumentar o produto e dizer que foi porque o estado de destino aumentou a alíquota interna. Porque não é esse o motivo. Claro que para o cliente final vai aumentar, porque ele vai ver o total da nota vai estar mais. Aí foi por causa da ST. Né? Então, ele pode dizer, ó, o produto pode comparar com a nota anterior, que está o mesmo valor. Esse aumento no total é por causa da ST, que o teu estado aumentou para tantos por cento, de 18 para 22, de 18 para 19. Até é bom, sabe, gente? Eu sugiro, né, os fornecedores mandarem circulares para os seus clientes, dizendo isso, olha, a partir de abril, claro que o cliente tem que saber disso, mas eles vão olhar a nota e dizer, olha, como assim aumentou, né? A partir do dia 1º de abril, ou, enfim, dia 29 de março, aí tem que olhar qual é a data. A alíquota desse produto no teu estado aumentou de tantos para tanto. Como tem substituição tributária, nós não aumentamos o preço do produto, porém você vai ver um valor maior por causa do imposto, né? Por causa do ST. Então, acho que era bom, sabe aquele negócio de boa parceria para evitar, né? Mas se quiser, não é obrigado. Bom, agora para fechar esse exemplo. E se for 4%, ó, 1.200 a 52% de MVA, alíquota anterior 18%, alíquota nova 22%. A alíquota interestadual agora é 4%. De 18% para 4%, que é a alíquota antiga, ficaria MVA ST original 52%, alíquota interestadual 4%, alíquota interna 18%. Aplicando a fórmula da MVA ajustada, vai dar 77,95% de MVA ajustada, né? Então, vamos lá. ICMS próprio, 1.200 vezes 4%, 48. ST, 1.200 mais 77,95, 235,40. 235,40 vezes 18% dá 384,37. Vou descontar o 48, dá 336,37. Com o aumento para 22%, eu vou ajustar MVA de 4% para 22%, né? Então, 0,52, né, que é MVA original nesse exemplo, o menos, aí pega aqui a alíquota interestadual de 4%, a alíquota interna de 22%, aplicando a MVA ajustada, vai dar 87,08%. Ó, 77,95 para 87,08, né? O ICMS próprio não vai mudar, né, gente? A gente já falou disso, ó. 1.200 vezes 4%, 48. O ST, 1.200 mais 87,08 deu 2.244,96 de base. 2.244,96 vezes 22% dá 493,89. Aí eu vou descontar o R$48, vai dar 445,89. Então, aumentou aqui, o aumento da ST corresponde a 32,55% do ICMS ST, né? Bastante coisa. E aí, isso é custo, né? Para quem está comprando. E claro, né, gente, vai chegar no consumidor final, né? Não tem jeito. Aqui eu fiz um resumo geral desse exemplo, né? Para ficar bem claro o exemplo. Se a alíquota interna é de 18% e a interestadual é 12%, nesse exemplo que a gente usou com a MVA original de 52%, a MVA vai para de 63,12, deu 208,34 de ST a recolher. Aplicando 22 com a mesma MVA de 12, aliás, alíquota interna de 22, alíquota interestadual de 12%, a MVA ajustada já passa para 71,48%. Então, o ST vai dar 308,71. 18, com alíquota interestadual de 7%, MVA 72,39, ST 288,36. Aumentou para 22% internamente, alíquota interestadual 7%, MVA 81,23. ST 394,45. 18, internamente, a 4% interestadual, 77,95 de MVA, 336,37 de ST. Aumentou para 22%, se a alíquota interestadual é 4%, a MVA é 87,08 e 445,89 é o ST a recolher. Usando o exemplo de 1.200, né? Ó, a gente vê tudo aumento, ó. Não tem como não aumentar, aumentou a alíquota, né, gente? Então, né, o impacto aqui é no ST total, né? Quem está dentro do estado que aumentou a alíquota vai ver o impacto no preço do produto,
né? Porque a alíquota interna vai mudar, então por dentro, ao invés de ser 18, vai ser 19, ao invés de ser 18, vai ser 20, 21, depende, né? E vai ver também a mudança no ST. Quem está mandando para fora do estado, a alíquota interestadual não vai mudar, o preço do produto teoricamente não muda, mas o preço final de tudo, né, o custo do adquirente vai mudar, porque vai aumentar a ST. Ok, gente? Se tiver dúvida, podem colocar, tá? Muito bem. Agora, nós temos o impacto no diferencial de alíquotas, né? Porque, veja bem, primeiro a gente tem que analisar o seguinte. O DIFAL, ele existe sempre que a mercadoria ela é destinada a consumo final em outro estado. Então, a operação interestadual destinada a consumidor final vai ter o diferencial de alíquotas. A questão é de quem é a responsabilidade. A responsabilidade é do remetente quando o destinatário não é contribuinte do ICMS, então o vendedor é quem recolhe, e é do destinatário quando esse destinatário é contribuinte do ICMS, tá? Nos dois casos vai ter impacto direto no valor, né? Porque vai aumentar. Diferencial de alíquotas é a diferença entre as alíquotas, né? Claro, tem esquema de ser por dentro ou não, enfim, mas é a diferença entre as alíquotas. Se a alíquota interna mudou, claro que vai, aumentou, né? A alíquota interna aumentou, é claro que vai aumentar o diferencial de alíquotas a recolher, né? Então, a questão da responsabilidade não muda nada, continua sendo do remetente quando o destinatário não é contribuinte do ICMS, lembrando que se esse remetente é do Simples Nacional, o DIFA não contribuinte se ele foi declarado inconstitucional, né? Então, não existe obrigatoriedade de um remetente do Simples recolher o DIFA não contribuinte, porque já foi declarado inconstitucional. Só cuidado que se for um Simples que ultrapassou o sublimite de receita bruta, para fins do ICMS, ele não é mais do Simples, né? Daí ele vira normal para efeito do ICMS. Então, daí ele sim, ele tem a responsabilidade de recolher esse diferencial de alíquotas, tá? Então, quem recolhe o DIFAL destinado a não contribuinte? O remetente de apuração normal ou o remetente do Simples que ultrapassou o sublimite. Se o destinatário ele é contribuinte do ICMS, a responsabilidade de recolhimento é desse destinatário. Mas pode ser que o remetente seja obrigado a recolher quando o produto é da ST, né? Se o produto é da ST e eu mando para um destinatário contribuinte de outro estado para consumo final, existe o ST. Só que o cálculo é o diferencial de alíquotas. Então, quando eu estou na condição de remetente e o estado de destino e de origem, eles são signatários, né? O remetente tem essa responsabilidade de recolhimento. Certo, gente? Então, o impacto vai existir, né? Quem vai absorver? O consumidor final, como sempre, né? Não tem jeito. Bom, aqui já falei. Então, vamos lá. Deixa eu dar um exemplo primeiro de contribuinte. Não existe polêmica quando o destinatário é contribuinte em relação a cálculo, né? O cálculo, ele é por dentro, que nós chamamos de base. Nós chamamos por dentro, mas o correto é base dupla. Como assim base dupla? Eu uso uma base de cálculo para o ICMS próprio e outra base para o DIFAL. E isso não tem, né? Como eu falei, na prática a gente chama de ICMS por dentro. Então não tem polêmica aqui, tá? Tem no outro. A gente chega lá. Então, gente, no caso do diferencial de alíquotas devido para destinatário contribuinte do ICMS, né? Quem recolhe é o destinatário. Então, vai ter impacto, sim, porque o destinatário vai ter que considerar a nova alíquota. Se o produto for da ST e o destinatário é consumidor final, mesma regra. O cálculo é por dentro, do jeitinho que está aqui, né, sem MVA. E aí, se for o vendedor de outro estado, que tem estado signatário, né, com aquele outro estado, são estados signatários, o vendedor vai ter que calcular o ST de FAO e colocar no campo próprio de ICMS-ST, vai somar no total da nota, então o cliente pode ser que ele diga, poxa, tu aumentou o produto? Não, foi por causa do imposto, né? Se a responsabilidade daí não é minha remetente, como o destinatário é contribuinte, é dele, seja por responsabilidade solidária ou porque o produto não é da ST, ele vai ver que vai aumentar também, porque aumentou a alíquota, né? Então, exemplo, valor da saída R$ 2.400, a alíquota anterior é 18%, a alíquota nova é 19%, e a alíquota interestadual é 12%. O ICMS próprio, então, R$ 288, né? Que é 2.400 vezes 12. Isso é operação interestadual. Cálculo antigo, não é antigo, né? Com a alíquota de 18%. Nesse exemplo, 2.400 menos 288, 212. Quando eu for calcular
diferencial de alíquotas, eu sempre tenho que limpar a base. Então, eu tenho que retirar o ICMS que foi aplicado para daí jogar o ICMS interno por dentro. Então, 2.400 menos 288 deu 2.112. Aí sim eu vou jogar o ICMS por dentro. Neste caso, a alíquota interna é 18 ainda. Então, eu vou dividir por 0,82. 100 de 100% menos 18 dá 82, certo? Dividido por 100, 0,82. Então, eu vou jogar 18% aqui fazendo assim, dividindo por 0,82. 212 dividido por 0,82, 2.575,61 de base de cálculo. 2.571,61 vezes 18%, que é a alíquota interna desse produto, deu 463,61. Eu vou descontar 288, então o valor, né, é R$ 175,61 de DIFAL. Aumentou a alíquota. Vamos lá. De 18 para 19. Primeira coisa, limpar a base, porque a alíquota interestadual não mudou. Então, se veio pelo mesmo 2.400, eu vou continuar descontando 288, né? Então, 2.400 menos 288, 212. Agora eu vou jogar por dentro 19, não mais 18. Então, 19 é 100 menos 19 dá 81. Dividido por 100, 0,81. Então, 2.112 dividido por 0,81 deu 2.607,41. Essa é a base, né? Do DIFAL. 2.607,41 vezes 19% deu 495,41. Aí, menos 288, né? Deu 207,41. Então, olha só, gente, um aumento de 18,11%, né, no DIFAL. Então, gente, assim, a questão de ter diferencial de alíquotas, né, nesse caso de aumento de alíquota, não vai aumentar o produto, mas aumenta o imposto, né? Então, aumenta o custo, né, dessa mercadoria. Fechou? Aqui, né? Como estamos aqui de tempo. Tá, vamos lá. Falando ainda, né, sobre a questão do diferencial de alíquotas. Ó, contribuinte, vamos supor aqui que agora a alíquota interestadual é 4, usando o mesmo exemplo. Valor da saída 2.400, a alíquota antiga, né? 18, a nova alíquota 19, a alíquota interestadual 4%. Então, o ICMS próprio é R$ 96. Então, no cálculo antigo, tu vai pegar 2.400 menos 96, vai limpar a base. 2.300, cálculo antigo não, né, gente? Não é o cálculo, é por causa da alíquota. O cálculo não mudou. Mas, enfim, 2.400 menos 96, 2.304, né? Essa é a base. 2.304 dividido por 0,82. 100 de 100% menos 18 dá 0,82. 2.809,76 é a base. Vou multiplicar por 18, deu 505,76. E aí eu vou descontar R$ 96. Então, 409,76 é o DIFAL. Aumentou para 19, vou fazer a mesma coisa. 2.400 menos R$ 96 deu 2.304. 2.304 dividido por 0,81, que é de 100%, menos 19, né? Dá 81, né? Então, 2.304 dividido por 81, 2.844,44 de base. Aplico 19, 540,44 e desconto R$ 96 da nota. 444,44 é a nova... novo DIFAL, né? Aqui teve um errinho aqui de digitação, mas não vai mudar muito aqui. Então, o aumento aqui é de 8,46%, né? Então, teve um aumento. Certo, gente? Então, o DIFAL contribuinte, a responsabilidade é do destinatário, ele vai ver o aumento no final das contas. O remetente só tem a responsabilidade quando o produto é da ST e os dois estados são signatários. Aí a responsabilidade é do remetente e ele vai ver isso na nota, né? Vai aumentar na nota, mas em decorrência do imposto. Então, o produto vai ficar o mesmo valor, a não ser que ele aumentar por outros motivos, né? Não por causa disso. E aí, o impacto é o aumento do diferencial de alíquotas. DIFAL não contribuintes, vai ter impacto sim, ó. O DIFAL não contribuintes tem essa polêmica, né, de o cálculo ser por dentro ou não. E agora, é por dentro ou não é por dentro, né? Como é que fica a questão do cálculo? Assim, gente, ó, pela Lei Candir, né, que foi alterada pela lei complementar aqui, quando foi incluído esse DIFAL não contribuintes, deixa entender que o DIFAL não contribuinte, o cálculo, ele não é por dentro. Ele é base única.
E quando foi publicado o convênio para regulamentar isso no CONFAS, tá claro que é base única. Como assim, Tati, base única? Olha só, deixa eu voltar aqui. O cálculo do DIFAL, quando é para contribuinte, é base dupla, que é o por dentro, mas o nome é base dupla. Porque eu uso 2.400 para a base de cálculo do ICMS próprio, mas para o DIFAL não é 2.400, para o DIFAL é 2.844, ó, tá vendo que é diferente? Por isso que se chama de base dupla, e na prática a gente fala por dentro. A base é diferente do ICMS próprio para o DIFAL. Já quando o DIFAL é para não contribuinte, né, do ICMS, quando o DIFAL é para não contribuintes do ICMS, é base única porque a mesma base que é utilizada para o ICMS normal é utilizada para o diferencial de alíquotas. Então não era para ter essa polêmica toda, mas tem estados, Tocantins eu sei que é um deles, que continua dizendo que é por dentro e pronto. Então, você tem duas opções. Ou recolhe por dentro, ou briga na justiça com cada estado que exige o recolhimento por dentro. Bom, exemplo, valor da saída 2.400, a alíquota anterior 18% e a nova alíquota é 20%, né? A alíquota interestadual 12% e ICMS próprio, então, 288, 2.400 vezes 12, 288. O cálculo antigo, ó, 2.400 vezes 18%, que é a alíquota interna, 432. 432 menos 288, 144 de DIFAL. Cálculo com a alíquota nova, né? Eu não gostei desse cálculo antigo e cálculo novo. Cálculo com a nova alíquota. Nova alíquota, 2.400 vezes 20%, 480. Desconto 288, 192. Então, teve um aumento de 33,33%. Tá? No DIFAL não contribuinte. E aqui vai impactar direto no preço, porque o produto, ele vai mudar, porque o DIFAL não contribuinte, diferente da ST, que tu soma no total da nota, ele não soma no total da nota, ele está por dentro do preço do produto. Então, provavelmente, o fornecedor não vai vender por 2.400 aqui, ó. Vai ser mais caro? Então, o cliente vai ver que aumentou o produto dele, tá? Certo, gente? Bom, e nós temos o impacto na antecipação. Os estados que exigem antecipação do ICMS, em que a antecipação se usa a alíquota interna do produto, né? É um confronto entre a alíquota interna e a interestadual. O cálculo não deixa de ser um diferencial de alíquotas, vai ter sim impacto, né? Então, tu tem que olhar como que é o cálculo da antecipação no seu estado. A antecipação é quando entra para revenda, quando entra para industrialização, e o estado exige o recolhimento de uma antecipação, né? O pessoal chama de DIFAL também, mas eu prefiro não usar esse nome. Então, tu tem que analisar naquele estado. Na verdade, a responsabilidade da antecipação não é de quem está vendendo, é de quem está recebendo. Então, quem está dentro daquele estado, vamos supor que lá na Bahia tem antecipação. Aí a empresa da Bahia tem que olhar, opa, aqui tem antecipação, e a alíquota mudou para 19. Então, eu tenho que olhar o quê? O meu cálculo da antecipação era o confronto da alíquota interna do produto contra a alíquota interestadual? Então não é mais 18, é 19, então mudou a antecipação, vai ficar mais caro. Beleza? Bom, deixa eu ver como estamos de tempo. Não, vai dar tempo sim da gente falar do CBNF. Gente, estou quase sem voz, de tanto que eu já falei hoje. Vamos lá. Enquanto eu tiver voz, eu vou falando. Não estou rouca, mas eu estou sentindo que já está fraca. Bom, redução de base de cálculo. Tu tem que verificar como consta na legislação. O Estado ele tem que adequar os percentuais de redução. Então, por exemplo, se a alíquota anterior era 17 e tinha uma redução de 29,411%, a alíquota efetiva era 12, né? Então, vamos supor que o produto X é 17, mas ele tem uma redução de 29,411. Então, a alíquota efetiva dele é 12%. Até aí, ok. Com a nova alíquota de 19%, tem que ver se o Estado vai manter a redução ou não. Então, para ficar com a alíquota efetiva de 12%, o percentual de redução teria que mudar. Então, por exemplo, se a nova alíquota é 19%, e a carga efetiva é 12%, a redução tem que ser de 36,84%. Então, tem que ver a legislação interna do Estado se ele se adequou, né, os percentuais de redução à nova alíquota. Se não mudar, vamos supor assim, tá? Que agora a alíquota é 19%, e lá na legislação diz que o percentual de redução é 29,411.
Não foi para 36,84. Então, tu vai pegar 19 menos 29.411 e vai dar... Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu abrir a calculadora aqui. Que o meu celular está longe carregando. Calculadora. Ó, deixa eu mostrar para vocês, ó. 17, né? Menos 29,411%, 12, né? Se a legislação aumentou a alíquota interna para 19, então, ó, 19 menos 36,84%, 12, né? Então, o certo seria o Estado, né, alterar os percentuais de redução para manter a alíquota efetiva, mas pode ser que o Estado não faça nada. Se ele não fizer nada e a alíquota é 19, e você olhar que o percentual de redução é 29.411, então tu vai pegar 19 menos 29.411, vai dar uma alíquota de 13,41%. Esquisito, quebrada, né? Mas eu acredito, sinceramente, que o Estado, quem alterou a alíquota, também vai mexer com os percentuais de redução. Mas tem que ver, tá, gente? Certo? Tá, então temos tempo tranquilo para falar do CBNEF. CBNEF é um campo da nota eletrônica exigido por alguns estados, mas nesta aula o foco não era o CBNEF, o foco era o impacto da alíquota. Como eu vi que podia sobrar um tempinho, e Santa Catarina colocou o CBNEF, eu assim, ó, quer saber? Eu vou colocar o CBNEF de Santa Catarina junto com esta aula. Então, o CBNEF que eu vou falar aqui é específico de Santa Catarina, tá? Bom, então o CBNEF é Código de Benefício Fiscal. Ele foi criado em Santa Catarina pelo Ato de Arte 79 de 2022 e ele institui a obrigatoriedade de preenchimento nesse campo CBNEF da nota fiscal eletrônica e da nota fiscal de consumidor eletrônica, tá? É nesse campo ID I05F lá da nota fiscal eletrônica. Então, deixa eu ver aqui, ó. Qual é a ideia do CBNEF? É identificar na nota fiscal emitida, calma que eu vou chegar na questão de entrada que a gente viu no curso hoje à tarde ainda, mas a ideia do CBNEF é colocar na nota fiscal emitida a informação de um código específico quando a nota emitida ela não tem tributação do ICMS ou tem menos do que deveria, em decorrência de incentivo fiscal, seja por não incidência, seja isenção, seja diferimento, seja suspensão, ou caso de crédito presumido. Ah, mas Tati, o crédito presumido não interfere na nota fiscal, né? Ele nem é informado na nota. O único que aparece que tem menos tributação é o da microcervejaria, porque diminui do ST. O resto, todo o crédito presumido, ele é apropriado lá na apuração. Nem aparece na nota, mas o Estado quer que você informe. Então, gente, o CBNEF, ele não substitui nada, ele é só mais uma informação. Então, quando você, por exemplo, usa crédito presumido, você vai ter a emissão da nota normal e vai abrir o campo CBNEF do produto para informar o código daquele crédito presumido. Ah, mas Tati, na apuração vai mudar? Não, tu vai continuar usando o ajuste do crédito presumido para apuração. O CBNEF é só mais um código. Eu já vou mostrar como você vai pegar ele, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Ele é dentro ali da parte do produto, ó. Código de SEST, indicador de escala relevante, ó. O CBNEF tá aqui. Então, tu vai olhar no teu estado, no caso de Santa Catarina, que eu tô falando aqui, eu vou mostrar aqui onde buscar, mas você vai olhar no seu estado qual é o CBNEF, qual é o código de benefício para aquela situação. Então, se tu tem isenção, tu vai olhar qual é o CBNEF da isenção para aquele meu produto. Tá? Não é um código CBNEF para todas as isenções. Então, assim, antes de eu mostrar onde buscar, tá? Tu vai ver na nota fiscal eletrônica, tu vais informar na nota fiscal eletrônica e na nota de consumidor eletrônica a partir do dia 1º de maio. Ah, mas e no CTE? Por enquanto, o que existe de legislação é para a nota fiscal eletrônica e para a nota de consumidor eletrônica. Provavelmente vai ter para mais coisa. Por enquanto é isso, tá? Ó, aqui, ó, eu nem vou ler aqui porque eu vou mostrar para vocês aonde buscar o código, tá? Então, primeira parte, nós temos duas partes do CBNEF. Entrada e saída. Vamos focar na saída. Emissão de nota fiscal. Eu emito uma nota de consumidor eletrônica ou de nota de consumidor eletrônica de um produto que não é tributado. Ó, até aqui tá a tabela, gente, mas eu quero mostrar como chegar nela, tá? Deixa eu abrir outra aba aqui.
Então, na nota de consumidor eletrônica e na nota eletrônica, não tem ICMS. Por que não tem? Por causa de algum benefício? Então você vai buscar o CBNF daquele benefício, tá? Que é um código. Não, Tati, não tem a tributação porque é substituição tributária. Então não tem CBNF, ó. C, código, BNF, benefício. Substituição tributária não é benefício. Ah, mas Tati, diferimento é benefício e exige CBNF, porque está escrito que você tem que informar, tá? Mas quando é ST, aquele ST normal, com ST 60, não existe CBNF. Deixa eu mostrar para vocês aonde que vocês vão achar o código. Ó. Página da Fazenda, serviços e orientações. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que está muito pequenininho. Ó, serviços e orientações, todos os assuntos. Aí você vai no S de SPED. Vamos lá. S de SPED fiscal, tá vendo? Clica aqui. Aí vai abrir aqui umas explicações. O que é o SPED? Documentos. Onde é que está o CBNF? O CBNF está aqui. Cadê? Aqui, ó. Tabela 5.2, CBNF por CST. Clica nele e vai abrir a tabela. Então, vamos tentar aumentar bem ela. Então, gente, olha só. Vamos deixar o crédito presumido por último, tá? Que vai dar mais confusão. Vamos ver uma coisa. Ó. Você está vendo que tem vários CBNFs de crédito presumido, né? Ó, olha só. Redução de base de cálculo. Se você usa o CST 20, tem redução de base? Mesmo que você aplique direto a alíquota efetiva, você é obrigado a informar o CBNF, tá? Então, vamos supor, quer ver? Deixa eu pensar aqui na redução de base. Aquela máquina industrial... aqui tem, ó. Ó, esse aqui é um benefício de redução de base de cálculo, ó, na saída interna de ferros e aços não planos. Aí você tem que ver o seguinte, beleza, eu vendo ferro e aço não plano e tem redução de base. Então, fechou, se tem redução de base. Se eu não tributei integral na nota, eu tributei menos, se foi um motivo, se foi benefício, eu tenho que colocar o CBNF. E eu já sei que o motivo é redução de base. E eu sei que é esse caso aqui, por exemplo, do ferro e aço. Então, eu venho aqui e vou conferir a base legal. Ó, isso não muda você ter que informar a base legal em dados adicionais. Como eu falei, não substitui nada, ele só inclui. Ó, base legal, artigo 7º do anexo 2, inciso 4º, é esse mesmo. Ó, o CBNF aqui em vermelho, ó. SC 82004 neste exemplo. Tá? O CBNF começa dia 1º de maio, tá? Nas notas fiscais. Certo, gente? Então, olha aqui. Essa redução de base de cálculo, eu não sei se tem isso, mas tem uma que eu sei que tem. Deixa eu achar ela aqui. Produtos de informática. Deixa eu escrever a palavra informática, que eu acho que vai ficar mais fácil. Informática. Não, crédito presumido, não quero agora. Ó, tá aqui, ó. Redução de base de cálculo na saída interna de equipamentos e produtos de informática. Olha aqui, prestem atenção. Esse produto, ele é 17%, certo? E ele tem uma redução de base de cálculo que vai para 12%. E aí você não pode esquecer o seguinte, tá, beleza, olha o que tem em Santa Catarina. Se eu tenho uma alíquota de 17%, se eu vendo para quem vai revender ou quem vai industrializar, sempre não é 12% que eu tenho que aplicar? E 12% não é redução de base, neste caso. Então, eu vou vender o produto com 00, né? SST 00, tributação integral, não existe CBNF. Agora, eu não vendo para quem vai revender esse produto de tecnologia, de informática, eu estou vendendo para a Tati, que é pessoa física. E aí tem uma redução de base de cálculo. Então, meu produto é 17, com a redução chega em 12. E aí eu tenho que informar o CBNF, que está aqui, ó. SC 820006 neste caso. Tati, e se eu aplicar direto 12, ao invés, mesmo aplicando a redução, vai dar 12. E aí, a legislação, neste caso, diz que eu posso aplicar direto 12. Mesmo assim, é porque o teu CST é 20. Mesmo assim, tu aplicou 12 porque tem uma redução. Então, tu informa o CBNF aqui, ó. Tá? Tem 2 exemplos de redução de base, né? Vamos ver aqui um de isenção. Ó, isenção. Vende com isenção. Eu vendi com isenção para a Zona Franca de Manaus. Vou botar a Zona Franca aqui. Aparece Zona Franca de Manaus. Ó, isenção, tá vendo? Ó,
saída interestadual de produto brasileiro, né, de produto nacional, destinado a quem tem SUFRAMA. Que mais? Para revenda e industrialização tem isenção. Então, se eu vendo para a Zona Franca de Manaus com isenção, eu vou pegar aqui qual é o CBNF dessa venda, vou conferir a base legal, conferido, SC 810199. Tá vendo, gente? Que bucha. Que mais? Deixa eu dar outro exemplo de isenção. Preservativo. Preservativo tem isenção do ICMS. Tá aqui a base legal dele, fechou. Tá aqui o CBNF. Aí, cuidado, outra coisa. Aquele produto eu vendo para a Zona Franca de Manaus com isenção, CBNF. Eu vendo aqui dentro, eu não tenho isenção, então eu não vou informar CBNF. Produto da cesta básica, tem redução de base de cálculo dentro do estado, eu vou achar o CBNF para informar. Para fora não tem redução, então eu não informo o CBNF. Entende, gente? Eu tenho que olhar a operação em si. Deixa eu ver o que mais. Suspensão. Isenção, vamos lá. Suspensão. Remessa para conserto. Conserto. Olha lá. Não é esse. Suspensão da exigibilidade. Remessa para conserto, reparo ou remessa para industrialização por encomenda, tem suspensão de CMS. Fecha a base legal, conferido. SC 84007 é o CBNF. O que mais a gente tem? Diferimento. Vamos botar assim, diferimento mais regra geral. Apareceu já alguns aqui, Pronáutica, né? Quem tem o TTD do Pronáutica pode comprar materiais para construção de embarcações com diferimento. Então, se você emite uma nota com diferimento e essa questão do Pronáutica, vem aqui e confere a base legal, Artigo 177, então, quer dizer, SC 83001. Então, gente, é isso, tá? Você tem o benefício, tem que identificar qual é o código específico daquele benefício. Aí, atenção aqui. Empresa do Simples Nacional que recolhe o ICMS dentro do Simples, porque se ela ultrapassa o sublimite, ela tem o mesmo tratamento tributário que uma empresa de apuração normal quando a gente fala de ICMS. Então, ela vai usar isenção, ela vai usar redução de base de cálculo, aí ela vai informar o CBNF normal, igual a qualquer outra empresa. Agora, quando ela é do Simples e recolhe dentro do Simples, diferimento total, parcial ela não pode usar, mas o total ela pode utilizar, a menos que tenha vedação expressa para aquele caso pontual. Então, neste caso aqui, o próprio Pronáutica, que eu dei como exemplo, sucata, deixa eu botar como sucata, ver se aparece. Diferimento na saída interna de sucata, de metais, resíduos. É um diferimento que o Simples Nacional também pode usar. Só vale dentro do estado, né? Diferimento. E aí você vem aqui, bateu a base legal, SC 830085. Então, esse caso, o diferimento tanto normal quanto simples vão poder utilizar, informa o CBNF também quando a empresa é do Simples Nacional. A sucata tem diferimento dentro do estado, informa o CBNF. Para fora não tem? Não informa a CBNF. A sucata dentro do estado tem diferimento quando eu vendo para um contribuinte, informa o CBNF. Se eu vendo para o consumidor final não contribuinte, não tem diferimento, eu não informo o CBNF. Certo, gente? Tá claro? Outra coisa que envolve o Simples, imunidade constitucional. Quer ver? Vamos pegar aqui livros. Livros, vamos ver. A não incidência para livros, né, jornais, periódicos, ela vale para empresas de apuração normal e ela também vale para o Simples Nacional, tá? E neste caso, porque é imunidade, né? Imunidade constitucional. Então, é uma não incidência que vale para o Simples. Você vem aqui e informa, vê uma base legal, fechou. O CBNF para o livro é SC 800001. A exportação vale para o Simples. Então, vamos lá procurar a exportação. Cadê? Aqui, o exterior, a não incidência da exportação vale para o Simples. Tá aqui o CBNF da exportação, SC 800002. Certo, gente? Então, para a gente encerrar isso aqui, vamos falar do crédito presumido. O crédito presumido não aparece na nota. Então, quando é isenção, suspensão, diferimento, imunidade,
na nota não vai aparecer o destaque do ICMS, você vem aqui buscar o CBNF. Se o não destaque é por causa da substituição tributária, não se fala em CBNF, porque não é benefício fiscal. O crédito presumido, na nota nem aparece, mas o Estado quer que você inclua. Então, quando você escriturar uma nota fiscal de saída, que tem o benefício do crédito presumido, tu vai ter o ajuste para apuração, para lançar o crédito na tua apuração, que nada mudou, e além disso, tu tem a informação do CBNF. Beleza? Então, por exemplo, você é uma indústria de produtos recicláveis. Peraí, recicláveis. Ó. Mudou um pouco, né? Que está desatualizado, olha só. Isso aqui está desatualizado, ó. Indústria de reciclável, 75% do custo. Isso aqui mudou para 50% da composição. Vamos ver se aparece em outro local. Não, ó. Bom, é que vai ter que informar isso aqui. Aqui é que está desatualizado. Provavelmente eles vão arrumar, tá? Então, tu vai ter que informar, né, já que não tem outro lugar, o CBNF do presumido aqui, ó, SC 850045. Aqui, ó, tem a questão do vinho, né? Indústrias de vinhos, elas utilizam crédito presumido. Então, a mesma coisa, ela vai vir aqui e olhar qual é o CBNF do crédito presumido dela, específico. Então, não é nada geral, não tem nada de outros benefícios. É bem específico, de acordo com a base legal que você utiliza. Certo, gente? Então, o CBNF, ele é informado, nesse primeiro momento, nas notas fiscais de consumidor eletrônica e na nota eletrônica, a partir do dia 1º de maio de 2023, em Santa Catarina. O que eu estou mostrando é bem específico para Santa Catarina. E depois, eu vou voltar aqui para o slide para mostrar outra coisa. Ó, isso aqui eu já expliquei mostrando, tá? Existe um registro lá na escrituração fiscal digital, o E115, que deu a entender que vai ser um compilado do CBNF. Então, o E115, dentro do SPED fiscal, ele vale a partir de 1º de maio de 2023, tá? Olha como que ele é, ó. Aqui no 2, ele pede a informação adicional, o código. E por que se entende que é o CBNF que você vai informar aqui? Vai trazer da nota fiscal eletrônica e trazer para cá. Porque ele diz que é um código de informação adicional conforme tabela 5.2, que é a tabela do CBNF, né? Então, aqui vai estar o código e aqui vai estar o valor referente àquele código. Então, tu tem o código SC 00081. Vai somar tudo que você tem com aquele CBNF e vai trazer aqui para o valor, e aqui você vai descrever, por exemplo, venda para a Zona Franca de Manaus, né? Certo, gente? Deixa eu só ver mais uma coisa. Espera aí que faltou um detalhe. Então, o CBNF é a nota fiscal de saída. E, né, até hoje à tarde, no curso que foi até uma aluna que me falou, porque eu não tinha percebido, olha só. O CBNF também tem, quando é crédito presumido, que você utiliza pela entrada. Alguns benefícios, você utiliza crédito presumido aplicado sobre a nota de entrada. Então, você não vai ter na nota fiscal esse registro, concorda? Porque pelo ato de arte 79, o CBNF é quando você emite uma nota fiscal. Nota de saída, né? Nota de consumidor eletrônica e nota fiscal eletrônica. Mas existe um código para crédito presumido da entrada, quer ver? Não é o teu fornecedor que vai informar, é você que vai ver que tem direito. Então, por exemplo, se você adquire do Simples Nacional, você tem um crédito presumido de 7%. Ao lançar a nota fiscal do Simples, você vai aproveitar o crédito presumido pelo ajuste para ir para apuração e vai registrar no E115 o CBNF SC 850014. Deixa eu ver, mais um crédito presumido da entrada que eu sei que tem. É para o leite. Ó, bem esse, ó. Laticínio, né? Pode aproveitar um crédito presumido na aquisição do leite in natura correspondente a 4%. Não vai estar na nota. Ele vai pegar a nota, aplicar 4%. Vai continuar fazendo o ajuste para ir para apuração e vai jogar aqui, ó, o SC 85004 no E115, lá para registrar o CBNF, quanto de valor ele adquiriu. Então, é informação duplicada, né, gente? Pelo menos na minha opinião porque tu já tem a emissão da nota, no caso da saída, tu já tá na nota fiscal. Aí compila tudo e traz para o SPED fiscal, né, para a escrituração fiscal digital. Na nota de entrada, tu já fez o ajuste.
compila tudo e traz para o E115, né? Então, ainda não sabemos bem qual é o objetivo do Estado, mas o E115 é um compilado, né, para ver. Provavelmente é para bater com o E110, com a extrapuração, né, para ver se está tudo fechando. Certo, gente? O retorno está longe dos meus olhos, então tem que ir lá dar uma olhadinha. Certo, pessoal? Nenhuma dúvida? Não? Bem, então assim, ó, ver se vai chegar mais alguma dúvida, né? A aula de hoje, então, o foco era essa questão do impacto nas alterações da alíquota, era mais assim para dar conversar com você, chamar uma atenção para tomar cuidado, porque às vezes a gente está num estado que não aumentou a alíquota e não está nem aí. Só que isso pode interferir na nossa rotina, porque a gente vende para os outros estados, né? Então eu queria chamar atenção para isso. E como eu vi que ia sobrar tempo, eu vou falar do CBNF, ainda é maio, né? Então pode ser que mude alguma coisa. Se mudar alguma coisa, a gente faz outra aula, né? Se for o caso. Mas pelo menos para você já saber a trabalheira que isso vai dar. É mais um trabalho. É mais braçal até o trabalho, né, gente? Só se eu não estou enxergando alguma complexidade em algum lugar. Mas é mais braçal. Você tem que ir lá olhar o código, né? Anotar com atenção, passar para o sistema. Então é muito mais braçal do que complexo, na verdade, né? O 1601, que a gente vai fazer lá para. A data a gente está vendo ainda, né? A data para o 1601 aqui na Cefaz me rir, mas acredito eu que em fevereiro a gente vai conseguir, mas a gente quer fazer diferente a aula aqui, nós queremos confrontar com a DIMP e falar mais coisas que envolvem essas informações dos documentos, né, das obrigações acessórias federais também. Certo, gente? Nada, né? Não chegou nenhuma dúvida? Então, gente, obrigada pela participação de vocês. Hoje a aula é curta, hein? Quem diria que ia dar uma aula de 1 hora e 6 minutos? Né? Então, obrigada pela participação de vocês, né? A Márcia e a Jane estavam à tarde, estão aqui, vendo o assunto pela segunda vez. E às vezes tem alguma coisa que a gente acaba esquecendo de falar, né? Numa aula e fala na outra. Espero ter contribuído, ajudado. Deu uma travada, eu acho, na internet, né? Será que não? Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima. Uma boa semana para vocês. Muito obrigada.